Fala, meu jogador! Fala você que é pai de jogador, profissional da área do futebol. Seja muito bem-vindo para mais um Resenha com Hilário. Hoje um convidado muito especial e muito diferente o assunto. Nós vamos falar de gestão. Eu tô aqui com o presidente de um clube e eu tô aqui interessadíssimo em saber como que ele entrou na Federação Paulista de Futebol, como ele hoje é um clube formador, certificado pela CBF. E você que é atleta também não pode perder, porque... Até tava comentando com ele aqui nos bastidores, quando tiver lá a avaliação para disputar os campeonatos, pra gente fazer em collab ali, enfim. Então tô muito feliz, quero começar agradecendo aqui o patrocinador do meu canal, Dr. Vlásio Marangos, o homem responsável por devolver esse topete lindo aqui. Doutor, muito obrigado pelo patrocínio do canal, mas principalmente por devolver o meu topete. E você que tá precisando de transplante capilar, ou se você conhece alguém... Avisa essa pessoa que ela não precisa mais ir para a Turquia e nem pesquisar no YouTube durante 2 anos. Já é só ir lá no doutor, lá no Parque do Ibirapuera ou na região de Osasco, que você vai ser muito bem atendido. Ele também gosta de uma boa resenha. Muito atencioso. E eu tô aqui, meus irmãos, com Vinícius Pontes, o presidente da equipe Metropolitano SAF, que disputa o Campeonato Paulista. Eu tô muito feliz e com a grande certeza que eu vou aprender muito no episódio de hoje. Então, usufruam. Vinícius, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, por estar aqui falando com você, participar de uma resenha. É gostoso falar de futebol, falar de assuntos que eu gosto. É gostoso você falar mais ainda, né? Então, expor um pouquinho do Metropolitano, o pessoal conhecer um pouco mais do que é, da onde veio. Aquela famosa resenha do Globo Repórter, né? O que come, o que vive, de onde vem, pra onde vai. Vamos falar um pouquinho sobre o Metropolitano. Eu vou querer saber isso tudo do Metropolitano, hein? Vamos lá, legal. Vinícius, eu vou começar te presenteando com a caneca aqui, com a comemoração Sabedoria que Vem de Deus. Colocar os atletas, comissão técnica, para fazer essa comemoração lá, né? Primeiro eles precisam entender o que é, né? Tem que ir lá fazer uma palestra lá no clube. Excelente, agradeço, muito obrigado, eu gosto de chocolate, então juntou útil se você não gostar, eu tenho certeza absoluta que a esposa, os filhos vão gostar. Eu vou até contar uma resenha para você de casa. Eu acordo para trabalhar, minha esposa prepara um copo de chá, eu gosto de chá quente, né? Então eu acordei, vou pro computador, ela vem com uma xícara de chá para tomar chá quente. Vou usar a xícara agora, essa xícara também para tomar chá, tá? Minha jornada matutina. Excepcional, muito legal. Ele falou assim, eu vou pro computador, meus irmãos. Esse homem veio do ramo tecnológico, veio do ramo da tecnologia pro futebol. Mas vamos falar de futebol aqui, Vinícius. Como que nasceu o Metropolitano? Como surgiu? Como é ser presidente de um clube, SAF? Como que faz para... Para quem não conhece o Metropolitano, ele disputa grandes campeonatos aqui em São Paulo, Campeonato Paulista, enfim. Como que nasceu, como que surgiu essa oportunidade, como que você viu, você nasceu no futebol, como que é? Me fala isso aí. Não, vamos lá, eu sou nascido aqui em São Paulo, na região de Santo Amaro, tive a vida inteira lá. E no meus primórdios de criança eu jogava futsal. Federação Paulista de Futsal, até os 12 anos eu joguei, era goleiro no futsal, meu pai era goleiro, então você segue os passos do pai, né? Geração em geração. E isso aí, vai jogar de goleiro e vamos seguindo ali. Quando eu fiz 14 anos, naquela época, permitia-se trabalhar, né? Hoje não pode. Eu fui começar a trabalhar, então futebol, acabou. E depois dos 14 anos, nunca mais joguei bola de uma maneira um pouco mais séria. Brincava um pouquinho... final de semana, com amigos, mas aí veio o casamento, filhos, que eu praticamente tenho um time de futebol de salão, porque eu tenho 4 filhos, então é um time de futsal. Tem um quadrado. Isso. E aí veio tudo aqui, eu sempre um torcedor gostando de futebol, sou um São Paulino aficionado pelo São Paulo, eu devo ter um pouco de pé frio, porque as 2 vezes que o São Paulo perdeu a Libertadores, eu tava no estádio, tá? 94 e 2006 aqui também, até brinco com isso. Mas gostava, mas não era um cara que estava inserido no meio do futebol. Era um cara que gostava de futebol. Meu filho mais velho, o Cauê, nasceu em 2003. Esse é louco pro futebol. Louco pro futebol. Sempre jogou futebol. Cauê, e de onde surgiu o amor do Cauê, assim? Você tem recordação? Não sei dizer, tá? Veio do coração, veio do DNA. Veio, assim, tá passando 15 de Arapiraca com asa não sei da onde, sexta divisão do campeonato pernambucano, ele quer assistir. Cauê, você é dos meus, hein, irmão? Ligou a televisão, tá vendo futebol, tá sabendo... Ele sempre quis jogar futebol. Só que em função de nós termos 4 filhos, eu e minha esposa, e eu estar empreendendo, a vida de empreendedor é uma vida sem muito tempo. Então eu não tinha tempo para ser esse pai que consegue acompanhar filho para jogar bola.
Então ele teve algumas oportunidades de Portuguesa, de Ponte Preta, alguma coisa na base, mas não tinha oportunidade de levar. E não era nosso DNA ter que ficar... eu trabalho em São Paulo, como que eu vou levar ele para treinar em Campinas? Então não tinha. Então ele foi jogar em escolinha. Escolinha do Santos, escolinha do São Paulo, brincar em escolinha. Foi brincar nessa escolinha. E ele sempre quis jogar um pouco mais com qualidade. E ele tem qualidade para isso. Tem qualidade. Se ia vingar como jogador ou não, é outros 500. São muitas variáveis para controlar. E foi. Beleza. E aí quando foi em 2018, ele querendo jogar bola, não sei o quê, eu com um pouquinho mais de tempo ali, a vida de empreendedor já estava andando um pouco mais tranquila. Eu falei, pô, vou montar um time de futebol. Aí o Paulista de Jundiaí em 2017 foi o último ano da base. Não teve mais base lá pra cá. Eu sou de Jundiaí, ele abandonou a base. O que eu fiz? Fui lá, contratei um técnico profissional, um auxiliar técnico, um preparador de goleiro, preparador de físico, desculpa. Peguei toda essa molecada que tava lá sem treinar, falei, molecada, vocês querem jogar comigo? E vamos montar um time amador. Aí é amador. Um time amador. Projeto, vamos brincar. O nosso logo era o logo MJFC, Metropolitano Jundiaí Futebol Clube. Era o São Paulo descarado. O logo de São Paulo, a cor, descarada. E a gente foi jogar a Associação Paulista aqui em São Paulo, Interclubes, algumas competições bacanas ali. No longo de 2018. Então, treinava... E você não era o técnico, você não. sempre cabeça de gestão. Gestão. Porque eu tô te fazendo essa pergunta. É muito comum no futsal, nas iniciações, os atletas jogam no Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e aí o pai fala, pô, vou montar um paralelozinho. Isso. E aí ele é o técnico. E pega as crianças, tipo o catado, paralelo que a gente fala. E sai um monte de briga. Como que é ser pai e dono de um clube e não perder a cabeça? Porque o futebol é emocional. E quando o seu filho tá lá, como é que é isso? E eu falava pro Cauê, você sofre 2 vezes, tá? Ele é o volante ali, o primeiro e segundo volante. Muitas vezes era capitão. Eu falava, Cauê, você vai ter que resolver essa parada por mim e por você. Porque quem olhar de fora vai falar, esse moleque só joga porque é filho do pai. Então eu falava assim, me ajuda a corresponder ali. Mas eu nunca tive essa interferência com os técnicos, ele tem que jogar, nunca tive, sendo bem sincero. Eu ficava até umas vezes frustrado quando metia ele lá no banco, confesso, mas nunca fui de interferir. Até hoje eu não interfiro nessa questão de campo, né? Então, foi uma questão de brincadeira. O que acontecia? Nós ia jogar a Associação Paulista, ganhava jogo. Aí pedia 200 esfirras do Habib mesmo, com 8 litros de Coca-Cola. E comemorava. Onde você vai dar um atleta de alto rendimento, você vai dar Habib's com Coca-Cola. No alto rendimento você não pode. Então é um negócio gostoso. Em 2018, a gente, na Associação Paulista, perdeu na semifinal para a Portuguesa. A Portuguesa desceu o time que jogou o Paulista, jogar com a gente, demos um calor nos caras. Falei, pô, negócio legal, gostoso para fazer isso aqui, né? Negócio bacana. Mas apesar de ser um projeto, ser um negócio embrionário, tinha uniforme de treino, uniforme de jogo, uniforme de viagem, um negócio muito já bem estruturado nesse sentido, tá? Não é que o atleta já chegava lá... Você fez com excelência, fez organizado, com gestão. Isso. Aí foi 2019, falei, puta, legal a brincadeira, né? Vamos estruturar um pouquinho mais. Aí trouxe mais profissionais, aí montou um sub-15 pra jogar também, então era o 15 e o 17. Vamos brincar um pouco mais. Vinícius, e nesse momento você não recebia nada, você só colocava dinheiro. Só colocava dinheiro. Você montou pelo filho, mas aí nesse momento você até estendeu categoria, né? Isso. Pô, legal, bacana. Aí consegui alguns parceiros. Com investimento. Pô, o nome na camisa, um cara de alguma coisa. Porque era um custo relativamente baixo, tá? Pô, tem um custo que eu vou te falar que gastava-se no ano 100 mil reais. Você entendeu? Não é nada... Com o padrão do alto rendimento, e o mínimo do que eu tinha feito já era muito mais do que existia na época para quem era amador. Você entendeu? Ali que foi o mínimo que você fez gera muito resultado, né? De transformação ali, de dar oportunidades. É incrível. Isso. E aí em 2019, você tá jogando no Interclubes, um clube aqui de São Paulo. O Interclubes levou o Cauê, que era meu filho, mais o Enzo, pro Interclubes, pra jogar lá na Gothia Cup e da Dana Cup, lá na Suécia e Dinamarca, na Noruega, lá foi jogar lá, né? Puta, foi bem, eu até brinquei com isso, você foi de novo, você vai ter que... Eles foram campeões no 17 e vice-campeões no 16. Então, gerou alguns moleques saíram dali, foram para outros clubes. Aqueles empresários começaram a olhar o Metropolitano lá em Jundiaí e falaram, opa, tem moleque aqui. Começaram a tirar. E pra mim, naquele momento... Pode levar embora. Não tinha uma projeção de fazer algo de agenciar atleta, de preparar atleta. Era uma brincadeira aquilo ali. Era uma brincadeira... Você começou numa brincadeira e depois foi estudar pra saber como que era o jogo. Isso. Então, 19 foi ali.
19 a gente perdeu nas quartas de finais de novo pra Portuguesa. Empatamos com a Portuguesa em São Paulo, fomos jogar em Jundiaí. Primeiro tempo ganhou de 1-0, tomou uma virada de 2-1, que é as coisas do jogo. Perdemos pra Portuguesa de novo lá, foi um karma da Portuguesa. Mas enfim, foi legal, bacana e acabou essa temporada 2019. Até ali vocês não tinham um CNPJ, não existia uma estrutura formal, não tinha presidente, diretor. Era uma estrutura que fazia o lanche em casa, minha mãe chegou a fazer lanche, minha avó chegou a fazer lanche, sabe? Pra molecada, é um negócio... Realmente, eu vou falar que ele era prazeroso, era gostoso. Você usufruía, brincava com aquilo ali, comemorava vitórias, era um negócio gostoso. Você não jogava com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, não jogava com esses caras, mas jogava com outras equipes tradicionais, Vila Carolina, Serra Morena aqui em São Paulo, com outras equipes, então era gostoso. E ok, acabou 2019, acabou o ano, eu comecei uma outra empreitada minha, um outro empreendimento lá, empreendendo uma outra empresa, tô tocando, beleza, estamos tocando. 2020, falou, vamos fazer o quê? Puta, vamos fazer um negócio diferente, um negócio bacana, vamos fazer, vamos tocar. Vamos tocando ali, vai tocando. Veio o quê? Pandemia. Março fechou o negócio da pandemia. 18 de março de 20. Putz, falei, o que vamos fazer agora? Eu não esqueço, sabe por quê? As minhas ações na bolsa, meu irmão, derretendo. E aí, minhas preocupações é o quê? Eu tinha um time, puta, naquele momento tinha 13 pessoas comigo. Falei, o que eu faço agora? E minha preocupação não era futebol. Futebol, eu falei, esquece isso aí que não tem. Como que eu faço pra sobreviver agora? Pandemia, fechando tudo. O que eu vou fazer da vida e não sei o quê. E aí, com a minha área de tecnologia, no que eu atuo em plataforma de nuvem e tudo mais, até a pandemia escalou. Então, passei um hiato ali realmente duro, mas depois, rampou demais aquilo ali. E nessa rampada, eu tive contato com a Federação Paulista. Conheci a Federação Paulista, como que era o processo. E não foi intencional isso? Não. Foi um acidente. Foi um acidente. Um acidente de Deus aí. Isso. Falei, vou começar a trabalhar, prospectando com a Federação Paulista, abriu as portas, entrei na federação e começou a entrar sem viés de futebol. É o viés de negócio, de tecnologia, uma outra coisa. Começou a tratar com os caras ali. E eu fui entender o que era uma federação. Aí eu fui entender um pouco mais o que é um campeonato paulista de 2020 em plena pandemia. Como eram os processos, o que é uma filiação, o que são os custos, direito econômico, direito federativo, direito econômico, atleta amador, atleta profissional. Comecei a entender um pouco mais aquilo ali. E até aquele momento, não existia resolução de base. O que é resolução de base? A resolução de base a federação soltou em setembro de 19, tá? Uma resolução falou assim, quem quiser se filiar somente com um clube de base, para jogar base, não jogar o profissional, jogar as divisões profissionais do Paulista, que é da A1 até a Bzinha, tem uma modalidade aqui, beleza? Então, ele soltou e falou, quem se filiar agora, dos tradicionais R$800 mil, paga 160, 20%. Falei, coçou a cabeça, Só que tinha a CBF. A CBF, a taxa de profissionalização da CBF hoje são 500 salários mínimos, R$800 mil. Tava por 30 mil. É um negócio aqui, é um ativo aqui. Oportunidade. É uma oportunidade. Legal. Então, vou fazer. Tá, aí fui entender com a federação. O que eu preciso fazer para filiar? Tem uma cartilha, um manual de encargos ali gigante. Não é um negócio simples. Pra você entender aquilo ali, começa pelo estádio. Você tem que ter um estádio com uma capacidade de 1.500 pessoas. Laudo de bombeiro, laudo de engenharia, laudo de infraestrutura, laudo elétrico. Uma série de coisas ali. Não é tão simples. Falei, legal. Deixa eu ver o que eu faço. Então, durante 2020... eu tenho já uma porta de entrada da federação, uma resolução que eu vou filiar, beleza? Eu preciso achar um estádio. Aí eu comecei na região de Jundiaí procurar um estádio municipal. Não vou colocar um estádio no ar, construir um estádio, né? Não passava nem pela minha cabeça. Devia passar, tá? Que eu teria feito coisa melhor. Eu te explico depois. Mas assim, beleza, vamos tocar isso daqui. A região de Jundiaí ali, Várzea Paulista, Campo Limpo, que é a grande Jundiaí, Louveira, não tem estádio municipal. Não se tem. Louveira tem, mas não está preparado. O de Campo Limpo foi o estádio mais próximo. E Campo Limpo teve copinha durante alguns anos. A última foi em 2012. Caraca. Então me apresentaram o prefeito, quando eu fiz um contato com o prefeito, que ia ser prefeito, e estava numa campanha eleitoral. Apresentei o projeto, falei, eu tenho interesse. Ele é médico, falou, só que você vem aqui para Campo Limpo, legal ter de novo um clube profissional aqui, só que eu não vou colocar um centavo, porque nós estamos numa pandemia, minha prioridade é saúde. Falei, beleza. Ele ganhou a eleição. Assinamos um decreto lá,
que eu teria que fazer a revitalização do estádio para atender a norma da federação. E foi feito. Então, revitalização do estádio, vestiários, banco de reserva, todas as áreas dele ali, sistema de incêndio, iluminação do estádio, fez uma geral no estádio, em 2021. Então, falou, ok. Então, 2022 você pode jogar o Campeonato Paulista. Vamos. Então, aí o que acontece? Voltando um pouco atrás. Falei, Cauê, 22, nós vamos jogar o 15, 17 e o 20. Porque era 2003, já estava com 19. Nós vamos jogar o 20. E você vai jogar o 20 agora, Campeonato Paulista, beleza? Isso em 21, falando com ele. Ele falou, legal, bacana, não sei o quê. O que aconteceu na virada do ano? Ele passou na faculdade de medicina, no vestibular. Ele queria estudar medicina. Ele falou, papai, obrigado, hein? Não quero jogar bola mais. Saiu de casa, foi morar em outra cidade, São José dos Campos. Falei, ok, então, e agora? Continua, vamos tocar isso daqui. Só que a partir dali, como não tinha mais filho envolvido, virou negócio. Falei, agora é business, agora é negócio. Tem que ter um olhar com isso daqui de negócio. Não dá pra ter um olhar somente emocional, romântico, apaixonado de como tocar. Então, assim, o ano de 22 foi o ano de experimento. Vamos jogar o primeiro Campeonato Paulista. Sub-15, Sub-17, Sub-20, tá? O Campeonato Paulista começa em abril, 15 e 17. E o 20 começa normalmente em maio. Varia um pouquinho, mas são essas datas. Pô, comecei a montar os times em agosto de 21. Montar time, contratar comissão técnica, quem que eu contrato. Aí tem requisitos. Licença da CBF, CREF, Crefito, médico. Aí a brincadeira é outra brincadeira. Não dá pra pegar, ô Manuel, vamos nós dois lá. Você vai ser o treinador e eu vou ser o auxiliar. Esquece. Você tem credencial pra isso? Você tá preparado pra isso? Então, peraí. Então, é um outro game. Então, o ano de 2002 foi um ano de aprendizado, de conhecer como trabalhar com a Federação Paulista. Eu juro pra você que o dia que nós treinamos como Juventus lá em Campo Limpo. A noite de sexta pra sábado eu não dormia, porque eu ficava imaginando, pô, a ambulância não vem. Não vai tocar o hino, alguma coisa podia acontecer, tomar WO, entendeu? E a federação tem uma régua muito alta, mas muito alta. Não é simples uma operação de jogo, tá? E fora do campo, somos duas pessoas, eu e o Júlio. É o meu braço direito. O Júlio, ele é de que área? Ele gosta de futebol ou ele é negócio também? Mas ele trabalha comigo na tecnologia, ele é gerente de uma área de delivery. Então também é um cara que tá na tecnologia e tá no futebol embarcado. Porque quando começou o Metropolitano, o filho dele também é 2003, jogava com a gente. Entendeu? Entendi. Então jogou com a gente. Então eu falava, como que a gente vai tocar isso daqui, Júlio? Como que a gente vai fazer com isso daqui? Então, o meu olhar nunca foi pra dentro do campo. Tática, técnica, sim. Ter organização, ter caderno metodológico, ter um perfil de atleta. Eu não posso me dar o luxo de falar, eu quero zagueiro somente com 1,80 m. Quem que é o Metropolitano na fila do pão? Era em 22? Ninguém. Então eu tinha que ter zagueiro de 1,5 m se aparecesse. Exagerando, né? Não dá pra falar. Eu só quero o zagueiro de 1,80 m, zagueiro forte, zagueiro com experiência de Campeonato Paulista. Não. Vamos jogar com o que tem. Então, em 2022, nós jogamos com o Corinthians em Campo Limpo. Tá? Com essa geração. Wesley, Pedrinho, Moscardo, Bidon. Tava fácil, pô. Geração fácil, né? Jogamos contra eles em casa ali. Perdemos 5-0 pra eles. Primeiro tempo 4-0. Nitidamente, segundo tempo, os caras tiraram o pé. Era uma equipe talentosíssima. Não adianta você querer bater de frente com um cara desse. O negócio é botar duas linhas de 5 mesmo ali atrás, fechar a casinha e jogar. Mas foi uma experiência legal conhecer Corinthians, conhecer os clubes que foram jogar lá, trabalhar dessa maneira, entender mais os processos. Nesse primeiro ano a gente já despachou vários moleques para clubes, apesar de não ter passado de fase em nenhuma categoria. Sempre surge um garoto que tem mais facilidade e talento, né? Sempre tem, sempre surge um aqui e passa para lá, mas o objetivo era sempre o quê? Ali, no primeiro ano sempre foi o objetivo o quê? Entender um pouco mais os processos. Como que funciona, de que maneira roda isso daqui, como que a gente faz, entendeu? Então uma série de coisas ali para aprender. Então, o primeiro ano foi um balão de ensaio. Como que a gente opera, como que a gente trabalha com isso daqui? Então, foi bem complexo nesse sentido. E eu tendo meu trabalho normal, minha vida tocando dia a dia, e tendo o Metropolitano para tocar ali, entendeu? Então, assim, como que eu vou tratar isso daqui? E vamos lá, eu não sou um cara da bola. Eu não tenho a nuance da bola. Não tenho aquele detalhe final da bola. Então, eu fui tratar de uma maneira que para mim fazia sentido ou não. Que eu errei pra caramba, mas eu acredito que tenho convicção de que aprendi muito nessa questão de errar.
Então, assim, pô, mas por que... Vou dar alguns exemplos, né? Pô, mas você tá falando muito de organização tática, mas você não é um cara tático. Ok, mas qual que é o nosso DNA? Pô, nosso DNA é um time de marcação alta, de calor, de tá abafando o cara do outro lado. Pô, bacana. É o DNA do time. Pô, mas vamos fazer isso contra o Corinthians. O que aconteceu? Tomou sacolada. Então, assim, e eu batia na tecla que tinha que ser assim. Então, porque eu não Não tinha tinha variações, né? E experiência de campo. ler, análise de desempenho. Isso, eu precisava trazer alguém pra fazer isso daqui. Então, o primeiro ano era uma comissão técnica meio integrada, 15, 17 e 20, A mesma. a mesma, praticamente a mesma. Os treinos eram de manhã, começava 8 da manhã até 1 hora da tarde, passando todas as 3 categorias. Então, você imagina que o 20 treinava por último. Ô Vinícius, e quanto que custou ao total, então, para abrir nessas janelas de oportunidade? Foi gasto 160 mil com a federação, 30 mil com a CBF e mais uma casa de 300k com o estádio para fazer as adequações do estádio. E aí, hoje, os preços voltaram, inflacionaram novamente? Voltaram para o que era anteriormente? Não deram uma subida, mas o problema é que ele tem uma regrinha, por exemplo. Então, vamos lá. Se você quiser ter um clube de base aqui em São Paulo, como já tem mais de 2 equipes na cidade de São Paulo, a taxa é 400 mil. Entendeu? Se você for para uma cidade que não tem ninguém, a taxa é menor. Mas se já tiver um clube ali, você paga mais. Você entendeu? Então porque a intenção da federação é fomentar o esporte. Então levar clubes para cidades que não tenham. Essa é o grande desejo, entendeu? Então os valores voltaram para um patamar nesse sentido. Mas uma operação de Federação Paulista, eu achava que o custo de filiação era o maior. Não é o custo maior. É o dia a dia que é o maior. É o dia a dia. É o dia a dia. Então é um negócio muito pesado. Ô Vinícius, e você vem da área da tecnologia, né? Você falou que você empreende, eu acompanho o seu podcast com a Gabi, e empreende na área de nuvem e é do ramo tecnológico. Como que você aplica isso? Onde que você vê as oportunidades de trazer toda a sua expertise do ramo de empreendedor mesmo, de empresário, fora da bola, pro metropolitano, por exemplo? É possível? Você consegue trazer a sua experiência de lá para cá? Como é que é? Eu vou usar um exemplo, tá? Um grande executivo de uma grande companhia, o cara trabalha numa indústria farmacêutica, um executivo. O cara sai da indústria farmacêutica, vai trabalhar na indústria automobilística, de autopeça, o cara consegue trabalhar. Por quê? Para ele, o fim, que é o produto final, tanto faz. É o mesmo. É o mesmo. Por quê? O cara tem gestão, ele sabe de negócios. Em devidas proporções, você pode fazer isso com o futebol. Só que o futebol precisa ter a nuance do futebol. Não dá pra você transformar o futebol em business 100%. Não dá. Não dá. Tem que ter o relacionamento É diferente. Então, da bola, né? Isso. Mas, por exemplo, você consegue trazer muitos processos do mundo corporativo para dentro do futebol. Então, vamos dar exemplo, tá? O famoso RP. RP é um software que faz a gestão de uma empresa. O contas a pagar, o contas a receber, emissão de notas fiscais. Toda empresa tem isso. Toda empresa tem o seu sistema ali para poder fazer esse controle. Para o futebol, não existe um RP próprio para futebol. Um prontinho. O Palmeiras usa um, São Paulo usa outro, Corinthians usa outro. Puxa um retalho daqui, um retalho dali. Não tem um sistema pronto. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi algo pronto para o Metropolitano de futebol. Então, que tenha a aderência do futebol. Então, eu preciso fazer convocação de atletas. Eu tenho muito bem documentado todos os meus atletas ali. Num RP que foi construído para o Metropolitano, com todos os dados dele ali. Eu preciso ter as informações de anamnese, informações de psicossocial dele, uma série de coisas. Eu coloquei Você colocou tudo numa tecnologia. Só. Então, eu criei um banco de dados, vamos falar assim, tá? Que eu chamo de Data Lake, um grande lago de dados, com tudo ali, e é onde eu faço as minhas extrações de dados. Então, por exemplo, eu quero saber... A gente teve GPS ano passado, tá? Então, até 2022 de 23 não tinha GPS. Eu precisava fazer alguns cálculos, saber estatística de atleta. Com tudo isso organizado, eu usava algumas soluções em nuvem e conseguia gerar um mapa de calor através de um vídeo. Filmei no celular, botei lá, gerei um mapa de calor, sem ter GPS. Com aquelas informações, eu conseguia pegar a informação do clima-tempo e saber se aquele dia estava muito quente, muito frio, e gerar alguns dados, insights, que são informações, para a comissão técnica poder trabalhar. Só que aí eu tenho um problema. A comissão técnica hoje, a gente ainda tá vendo muito dos boleiros. O cara não quer dar atenção para isso. O cara não quer ver números, não quer ver esse tipo de informação. Estatística.
Então, você vai... Dados, mensuração. Isso. Então, você tem que ter uma comissão técnica multidisciplinar. Ter um boleiro ali, mas ter um cara de tecnologia, um cara de mercado, um cara de cabeça aberta para fazer isso daqui. Mas você respondendo a sua pergunta direta, você consegue sim trazer os processos. Processos de pagamentos. Você tem que criar um fluxo de caixa. Quanto entra na sua conta e quanto você paga. Simples assim. Pode ser um Excel. O que a maioria dos clubes fazem hoje? Não tem clube pequeno. O cara vai pagando e saindo, pagando. Os caras não sabem quanto tem em caixa. Sem gestão nenhuma. Sem gestão nenhuma. Precisa saber onde você gastou. Pô, teve um ano, acho que foi o ano de 22, foi isso aqui. Eu parei para fazer um cálculo lá de custo de água. Pô, nós gastamos 14 mil reais de água no ano. Pô, mas onde gastou? 14 mil reais de água no ano. Você fala, onde foi? Aí você volta pro histórico, lá no RP, fala, teve para jogo, para treino. Aí no dia do jogo, você gasta 8 caixas de água. Por quê? Tem arbitragem, tem segurança, tem Federação Paulista. Ah, entendi. Você começa... Você pode perceber que clube de futebol não tem copinho de água na beira do campo. Não. O custo é muito alto. Você pode... Tô falando Ficou clubes... sacolas agora, né? Isso. Os sacos de água. Você pode ver. Os clubes de base... Assiste o jogo do Campeonato Paulista. É garrafinha tipo Gatorade na beira do campo. Que o cara chega no estádio e enche aquela água. Porque o custo de água é alto. Ah, mas num jogo você gastou 8 caixas de água. A caixa de água custa 40 reais, 300 reais. Beleza, bota a quantidade de jogo que você tem ao longo do ano. Os seus treinos. Então, são pequenas coisas que o RP, que é a gestão, a experiência corporativa, fala, opa, faz sentido aqui. Então, você vai comprar um lanche, faz sentido você comprar peça de presunto e queijo em peça, não fatiado. E comprar um fatiador e fatiar no clube. Sai muito mais barato. Você entendeu? Então, análise de custos, análise financeira. E só tem esses dados se é mensurado, né? Se você não mensura seus dados... Isso, então, você tem que fazer essa gestão. O clube de futebol, sim, é uma empresa, fazer a gestão. Você falou assim que dá para trazer... Eu vejo que é um movimento que cada ano que passa, a gestão vem cada vez mais forte pro meio do futebol. Não só com os processos, mas também com os atletas. Sim. Da questão de ele ser tratado como um produto para o clube, como um ativo do clube, né? Isso está cada vez... E a relação com bola, antigamente, era essa parte da boleiragem. Só ser boleiro e ser bad boy dava certo. Isso. Hoje em dia você pega... eu vi uma entrevista do Yuri Alberto que ele fala assim, meu irmão, o pessoal fica comparando o futebol de antigamente. Não dá pra a intensidade é absurda hoje. Antes de mais nada, a gente tem que ser atleta. Antigamente, a rapaziada das entrevistas que fala que bebia, fazia, acontecia, ia pra noitada e chegava e fazia gol. Eu falei, irmão, hoje em dia a gente faz tudo correto, descansa, dorme, suplementa e não performa ainda. É bem isso mesmo. Então, ele virou um futebol, ele funcionou como os esportes olímpicos. É um alto rendimento, um esporte olímpico. Você pega uma natação, atletismo, o cara se cuida, se prepara muito para aquilo ali. Não é só chegar no dia para correr. O Bolt não chegou ali, correu e ganhou as medalhas. O Michael Phelps também não chegou. Tem uma preparação muito grande para aquilo. E o jogador de futebol tá nesse caminho hoje também. Não dá mais pro cara ficar na noitada e no dia seguinte já chegar treinando e jogar. É uma coisa que eu discuto muito, que eu concordo muito com os clubes, essa jornada de jogos, quarta e sábado, quarta e domingo, é maçante. Você pega, por exemplo, o Bahia e o Vitória. O São Paulo tá aqui, São Paulo tá jogando aqui o Bahia e o Vitória, todo jogo é longo hoje. É viagem. Todo jogo é viagem. Aí ele vai pra Porto Alegre, joga em Porto Alegre. Beleza? Aí o próximo jogo dele é em casa, ele volta lá pra Salvador. Aí o próximo dele é no Rio, ele desce. Então assim... É sacrificante. Logística. O tempo de descanso, ele precisa descansar. E aí tem atletas que não descansam ainda, que gostam da noite, não consegue. E não só isso, né? E não só isso de performar dentro do campo. Hoje o atleta, ele é um ativo do clube, do empresário, ele é business. Sim. E ele é uma marca. Se ele vai pra balada e quebra, e a rapaziada faz um vídeo dele ali, e hoje é instantâneo, que tem também essa gestão das redes sociais... Ele vai se tornar... O que vai acontecer na sua visão de gestor? Fala pra mim. Vamos pegar um exemplo clássico. Você lembra do Luan no Corinthians, né? Tiraram o cara dentro do motel, né? Então, eu falo muito que... Abstrair no futebol, tá? Nós não temos mais vida profissional e vida pessoal. É uma vida só. É uma vida só. Então, se eu for te contratar pra trabalhar comigo, não, esquece futebol. Eu não preciso saber detalhes íntimos da sua vida. Mas eu não preciso saber que você tem algo que eu não preciso saber. Então, se você tem algum hábito que você faz depois do seu horário de trabalho,
que na nossa visão empresarial, minha visão, princípios e valores não cumprem e não batem comigo, Vai manchar a sua imagem? não quero. Então, se você é um cara que gosta de falar bem qualquer coisa, fumar uma maconhinha no final de semana, foi uma noite. Ok, é problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas eu não quero ter associado a isso. Eu não tô sendo puritano, você entende o que eu tô dizendo? Sim. Então, onde eu tô querendo dizer? Se no mundo corporativo, onde não tem exposição, não tem nada, você já não consegue ter uma vida profissional e pessoal separada, imagina no futebol. Não dá. Você é aquilo 24 horas por dia. Você acha que não deve ser um saco pro Neymar? O cara querer ir na praia tomar um coco e não pode? Qualquer outro, o Neymar, porque ele é muito conhecido. Assim, mas o cara procurou aquilo, então também não pode... Ele só é 1% da população mundial dos atletas, dos não atletas. é nem do... Isso. Mas ele precisa se cuidar, precisa se preparar. Eu tenho algumas opiniões polêmicas, então, com relação a isso. O atleta, ele é ativo do clube, sim. Então, ele deve essa sessão pro clube 24 horas. No nível de... A gente tá falando de alto nível, clubes da Série A, clubes da Champions League lá, clubes que jogam as séries A de todos os grandes ligas. Esse cara tem responsabilidade, sim. Ele tem, sim. O clube... Eu atendo a jogadores de fora também. O clube tem que ter direito de bater nas costas do Manuel. Manuel, pô, por que você chegou ontem 2 horas da manhã em casa? Tem que ter direito, porque o que você entrega é a sua máquina, é o seu corpo. Então não dá pra separar, falar, não vou. Então tem muita coisa que precisa trazer desse profissionalismo pro mundo do futebol. Tá profissionalizando, meu negócio tá andando. Mas precisa trazer, entendeu? Eu fui militar 8 anos, pô. Aí, ó. Bombeiro. Você é bombeiro 24 horas, os 365 dias do ano. O policial militar a mesma coisa. Se ele não se enquadrar, tchau, meu amigo. Faltar com a verdade lá, você vai preso. Sim. Entende? E como você comentou, 1% dos atletas se destacam. É grande minoria. Vamos falar, o Brasil tem quase 750 clubes profissionais. Todas as regiões, todas as séries, tudo mais aqui. Se cada clube tiver jogador profissional, tô falando somente, tá? Vamos colocar 30, tá? São 21 mil jogadores. Vou arredondar para 25, tá? 25 mil jogadores profissionais. Por desses jogadores profissionais, você pega só a Série A e Série B e acabou. O resto, os caras estão lutando pra viver. Não é fácil. Então... Série D, Série C, recebe ali 2,5, 3, quando recebem. Quando recebe. Então, o futebol é muito ilusão. Quando você vê um jogo de futebol, metropolitano, fala nosso caso, tá? Você vai ver um jogo nosso, Campeonato Paulista. Quando é jogo fora, nós levamos 200 kg de equipamento, tá? Todo o material que tem que levar. Leva os uniformes, porque 15, 17, são 2 ônibus, um por 15, um por 17, 2 uniformes, 15, 17, 2. Aí você leva o vermelho e o branco também, para ter um e o 2, para ver se dá alguma confusão, bola, tudo. Você leva todo esse monte de coisa logística. Aqui. Você faz uma logística ferrada para isso aqui. Para você fazer essa logística, tem que ter uma preparação muito forte fora de campo, com relação a isso. Então, tô me entregando tudo isso para poder jogar, para ter uma estrutura. Pô, legal. Você fala assim, e no seu dia a dia? No seu dia a dia do treino? Não tem tudo isso. O treino, não é aquele negócio que tem tudo isso que você tem no jogo. No dia do jogo aparece meia nova, camisa nova. Pô, eu sou São Paulino, eu estive no CT de São Paulo numa competição do meu filho no final do ano, o SA Cup. Eu vi a molecada de São Paulo circulando, eles estão com roupa da Under Armour, da Adidas e da Reebok. Você acha que trocou a marca o São Paulo pega tudo no material e joga fora? Não joga. Então, o que a gente vê na ponta do iceberg ali é lindo e maravilhoso. Só que a parte de treino, por mais que o moleque tá no São Paulo, bastidor, que é bela de uma estrutura, isso. Pô, e como ficou o mental do atleta lá? O menino veio do Nordeste, veio do Sul, veio da Bahia, seja onde for. Com 14, 15 anos, largou o pai e a mãe lá, largou os amigos. Como que é a cabeça desse moleque aqui? Então, tem tudo isso pra olhar nos bastidores. Aí esse moleque estoura, virou um cara... Ele não tem cabeça, não tem família, não tem uma série de coisas. É o que está acontecendo com o profissionalismo. Então, se não tiver um acompanhamento desde cedo com esses atletas, para preparar principalmente para o fracasso, que ele foi para lá e não conseguiu, e tem que voltar vamos falar assim, como chama? Pro interior da Bahia, voltar para a realidade dele. Imagina, o moleque ficou no São Paulo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 foi liberado. Voltou lá pro interior dele da Bahia, lá, não conseguiu nada. Como tá a cabeça desse moleque? Foi preparado para essa frustração? Tem que preparar. Então é isso que a gente está falando. Que o jogador ele tem uma vida única, profissional e pessoal, não é separado. Muito bom. E como que você vê essa parte metodológica lá no Metropolitano, Vinícius?
Como eu falei, com tá? os treinadores? Porque assim, a gente fala de gestão, você é o presidente. E aí, você trata o cara como ser humano? Nós sabemos, isso é claro. Quantos atletas você tem hoje lá no Metropolitano? Uma temporada com as 3 categorias dá numa média de 70 a 80 atletas. 80 atletas. Quantos desses caras vão se tornar profissionais em nível A jogando Série A 4 da tarde do domingo lá, Vamos lá. na TV? Primeira coisa. O atleta que vai pro Metropolitano, nós estamos em Jundiaí, Campo Limpo, Jundiaí. Ele foi pro Metropolitano porque não teve opção em outro clube. Pra mim, é muito claro isso daqui, eu não me iludo. Se ele tivesse uma oportunidade de estar em qualquer outro grande clube daqui de São Paulo, ele não estaria conosco. Ele foi pra lá porque ele não foi aproveitado. Sim. Então, primeira coisa. Então, esse cara não é atleta da prateleira A nem B. Provavelmente é de uma C. Mas ele pode se tornar também. Isso, eu não tô desqualificando. Desenvolver e... Isso, eu não tô desqualificando. Tô dizendo que se esse cara que tá com 19 anos fosse de prateleira A, ele não tava lá com a gente, já tava aqui. Já tinha vindo pra cá. Então a gente tem que dar uma atenção muito mais pessoal do que de futebol. É isso que eu tô querendo chegar. Tem que trabalhar com esse atleta muito na mente dele. Trabalhar muito com ele. Falar muito com ele. Tratar com ele do que vai ser feito. Nesse sentido. Então, teve uma experiência que eu vou te falar no Sub-15 que eu propus pro nosso treinador na época. Ele não topou, mas eu entendo. Eram meninos muito, muito crus. Isso em 2023. Muito crus. Não estavam preparados. Tinham potencial, não estavam preparados. Meu treinador, faz o seguinte. Sexta-feira no Apronto, monta um rachão com 2 equipes equalizadas. A equipe que ganhar vai pro jogo. É o titular. Faz pô, tu não posso, não sei o quê. Meu, deixa eles se desafiarem. Monta uma equipe equilibrada. Mas deixa eles montarem a equipe. Ó, tem 4 zagueiros. Eles vão falar, quem são os maiores zagueiros? Como a gente montava time na rua. Lembra? Ó, eu era um dos últimos a ser escolhido, tá? Ó, 2 zagueiros, pega 2 melhores, um pra cada um. Zagueiro médio, um pra cada um. Então você monta os elencos. O que ganhar, você vai pro jogo. Por quê? Porque esses moleques, esse de 2023, nunca tinham jogado no Campeonato Paulista. Nunca. Tinha 2 ou 3, tá? Do Sub-15. O resto não tinha. Tinha noção de futebol, sabia. Então, como que você vai... é uma experiência nova, né? E às vezes o atleta, eles vão pegar os clubes grandes que os garotos estão disputando federação desde o Sub-7 no futsal. Isso, então... Aí vem no 10, no 11, já é uma coisa comum. E para esse atleta do Metropolitano aqui, é um evento novo, né? É o primeiro contato, né? Isso, então você tem que trabalhar muito na cabeça do moleque, entender muito, muito o que ele faz, o que ele pensa, qual que é o entorno dele. Então, a partir de 24, ano passado, a gente colocou uma pesquisa, uma psicóloga, que ela faz uma pesquisa primeiro socioemocional com a família. É um formulário Google Forms, do Google, que você cria um formulário lá do que você quer. Tenho vários. Para falar assim, qual a expectativa dos pais com relação ao futebol? É o pai falando, o pai e a mãe sobre o filho. Você espera que ele seja profissional? Sim. Você espera que ele sustente a família com isso? Uma série de perguntas para isso aqui. Para depois a psicóloga entender e falar, pô, esse pai precisa conversar. Precisa uma conversada com ele. Porque o filho também preencheu algo. E aí não dá match, não casa. O filho fala, eu não quero ser jogador de futebol. E o pai fala, eu espero que ele seja jogador de futebol. Aí o que você faz? Aí precisa ter a psicóloga entrar, vem cá. Vocês estão numa divergência aqui e precisamos acertar isso aqui. Como que você acerta isso? Não é uma conversa, uma sessão. É demorado, isso é longo. É uma trajetória, é um trabalho com isso daqui. Pra mim, o futebol, até os 14 anos, ele tem que ser lúdico. Lúdico. Assim, sem grandes responsabilidades. Apesar que hoje já começa logo cedo. O 15 é a porta de entrada desse alto rendimento, vamos falar assim. Então, o 15 tem que ser isso. O futebol é muito precoce, né? Muito precoce. Mas você tem que trabalhar os atletas. Aí, tô falando de atletas, tá? Preparei atleta, montei uma estrutura para trabalhar com atleta, entendendo o atleta. Beleza. Como que você faz com um profissional? Se eu trago um boleiro, um cara que tem 40, 50 anos, e eu vou falar com ele, ele vai dar de ombro para mim. Pô, você não manja de futebol? Eu conheço muito de comportamento humano, soft skill. Soft skill o que é? São as habilidades comportamentais da pessoa. Como que a pessoa... Fala mais, o que é isso? Por exemplo, isso é importante pro jogador? É importante, assim... O que é mais importante? Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Vou formular uma pergunta aqui. O que é mais importante na sua visão hoje, como presidente, sendo chefe dos atletas, não deixa de ser, mas sendo ali da sua coordenação, dos professores e seus profissionais. O que é mais importante hoje para os atletas e para os seus profissionais? A relação dele intrapessoal, interpessoal ou as competências técnicas, táticas,
técnicas do ramo que ele faz. Vamos lá, eu não vou ser leviano e falar que o técnico não importa. Porque você não pode ter um time com 11 bonzinhos ali, 11 meninos bonzinhos. Bonzinhos que eu digo que não tem combate, não tem intensividade, não tem a competitividade. Não. Mas para nós hoje o mais importante, e para mim principalmente, são as relações pessoais, as habilidades comportamentais. O que é o comportamental? Você tratar com o atleta e ele conseguir olhar no seu olho para discutir algum tema. O atleta que tem a hombridade de assumir erros, que tem a hombridade de admitir falhas e poder evoluir. Então, isso é muito importante. Pô, nós perdemos um jogo e foi uma falha do goleiro. O goleiro não tem que chegar publicamente e falar, eu errei aqui. Não é isso. Mas ele entender que a falha foi dele, ele mesmo, e chamar o treinador de goleiro e falar, o treinador goleiro, Manuel, preciso melhorar aqui, ó. Realmente a gente tomou aquele gol ali. Consciência. Isso. E não precisa falar pra ninguém, não é isso. Não é exposição. Não é expor, né? Não, mas nesse sentido. O espírito de liderança, de suportar pressão. Quando eu falo pressão, não é falta de educação e falta de respeito. É suportar pressão, saber o que está acontecendo ali no dia a dia. Entendeu? Então, ele saber se portar, saber falar. Hoje, essa molecada sofre muito de uma síndrome que eu chamo de síndrome de Homer Simpson. Dos Simpsons. A culpa é minha, eu coloco quem eu quero. Eu não estou errado, eu sempre terceirizo a culpa. Assumir a culpa. Saber onde foi a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Então, isso é muito importante. Agora, se ele tem um fundamento, ele sabe dar um passe de 2, 4, 10 metros, ele sabe fazer um cruzamento, ele sabe fazer um desarme, o resto você desenvolve nele. Você desenvolve. Então, você desenvolve. Pô, se aparece um goleiro pra você com 12 anos de 1,80 m, ele pode não saber ser goleiro, mas você vai trabalhar, ele vai ser goleiro. 1,80 m eu tô exagerando, tá? Um moleque de 12 mas anos... Mas tem garotos com 12 anos com 1,80 m. 1,75 m, opa, segura esse moleque. Opa, 12 anos... Potencial, você vai treinar ele. Se ele tiver vontade e essas capacidades, ele consegue, entendeu? Então precisa muito desenvolver essas competências dele. Eu vou te dar um exemplo. Nós estávamos, acho que em 23, fez uma pré-paulista, com toda a molecada lá na arquibancada, falando de processos, né? O que a gente faz? Eu faço um manual de... Tem uma cartilha, tá? Tem uma cartilha de jogador, comissão técnica e de diretoria. Beleza? Então, tá explicando a cartilha. O que diz a cartilha? Horário de chegada, não se apresentar de brinco, boné, piercing, esse tipo de coisa. É proibido caixa de som. Não tem caixa de som. Porque eu entendo que a caixa de som, sofro muito crítica com isso, tá? Libero o caixão em caso específico. Para mim, o momento do vestiário é um momento de concentração, não de ficar escutando música. Então tem algumas cartilhas ali. Dentro do vestiário não é liberado Bíblia. Por que não é liberado Bíblia? Não, eu sou um cara cristão. Porque se eu liberar a Bíblia, eu vou ter que liberar pro cara do candomblé, pro cara da Umbanda, pro cara do Espiritismo. Então eu tenho que ser justo com todo mundo. Então, assim... Ser imparcial na isso. gestão. Eu não posso obrigar todos a rezarem o Ave Maria e o Pai Nosso. Então, tem umas regrinhas, ninguém é obrigado a nada. Então, você quer... E isso eu já tomei porrada pra cacete. Eu falo, pessoal, princípios e valores do líder. Se o líder tem esse princípio e valor, é isso que vai seguir. Então, você explicando pra molecada. Aí teve um moleque lá que ele foi preterido na última hora pro banco. Eu desci, o treinador foi falar, eu desci pro vestiário, ele desceu com a chuteira na parede. Bravo que foi pro banco, porque ele entendia que ele não era pro banco. Ele deu uma jantada nele ali, assim, de uma maneira, beleza, um caso. Ficou bravo comigo, mas respeitou e tudo mais. Mas eu pensei que essa bronca ia motivar ele a fazer de coisa diferente. Não, ele tava torcendo pro time perder. Então você via no jogo ali que olhava pra ele, que quando errava, sabe aquela coisa tipo... Bem feito, porque eu não tô no jogo. Como que você lida com isso? Tem que lidar com a habilidade comportamental desse moleque, do que vai ser feito. E no futebol isso é muito comum, né? Pro outro, os pais torcem pra que, meu filho não tá jogando, acontece vindo dos pais. Quando eu tô no banco, é pensamento escasso. Você não precisa torcer pro outro se dar mal pra você se dar bem. Muito pelo contrário. E o futebol, você estando ali, futebol é uma unidade. Pra sair atletas do Metropolitano pro Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e grandes times do Brasil todo... É o coletivo que vai ter que se destacar para sair os individuais. Eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá, bem capciosa, tá? Você passou do sub-20, você tá lá já no profissional. Você prefere ser... Qual time que você torce, Manoel? Não fala? Não tenho time. Não tem? Então... Eu torço para pessoas. Não, tranquilo. Eu vou falar do São Paulo, porque eu sou São Paulino, tá? Pode falar. Eu sou São Paulino, sub-20. Você tem 21 anos, tá lá no São Paulo profissional, tá? Você não já passou a base, só que você é reserva no São Paulo. Tá no banco, você é pouco entrando. Você prefere ser um atleta reserva no São Paulo ou ser um titular na Série A4?
Entendeu? Essa é uma pergunta muito capciosa. Eu acredito que você tem mais chance de vingar sendo reserva no São Paulo do que sendo um titular na 4. Sim. É um mercado que Tem não que olha. analisar o cenário, Isso, não olha. Assim, você não vê toda hora um atleta da Bzinha, da 4, saindo para os grandes clubes. São pontuais. Eles até rodam. Então, Ele tem que fazer chover, né? Porque hoje é muito, o que eu falei, muito precoce e vai buscar no 15, no 17, no 18. 18 tá velho. isso. Então, por que eu tô falando isso aqui? O atleta tem que entender o que ele quer. O que ele quer fazer. Então, assim, para onde que ele vai? Qual que é a perspectiva dele? Ele tem que ter um plano de carreira dele. Independente de agente, de pais, do clube. Ele tem que pensar nele. O que eu Que é quero? a clareza dele. A visão dele. Claro. E aí que eu falo que são habilidades comportamentais. Pô, será que eu tenho potencial para estar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos? Pô, não tenho. O cara tem que ter essa... Ele sabe disso. Ele sabe. Ele não vai admitir, mas ele sabe. Pô, mas eu tenho potencial para jogar uma 3, uma 2, vou jogar no Juventus, no Primavera, no São José. Tô dando exemplos, tá? Sem desmerecer nada, tá vendo? Pô, então eu vou me preparar para isso. Vou me preparar para... Qual que é o estilo de jogo desses clubes de segunda, terceira e quarta divisão? É um estilo de jogo diferente, mais forte. Pô, eu sou magrinho, preciso me fortalecer um pouquinho. Então, assim, ele precisa ter um plano de carreira para ele. Precisa ele desenvolver Se isso. for o plano. E aí, como tem... Hoje é muito comum os atletas irem pra várzea, né? Muito. Porque recebem, então próximo da sua família, não muda a sua rotina e não tem obrigação de profissional de ficar alojado longe da família Isso. e tudo mais. Tem essa questão assim. Então, o atleta precisa se preparar para isso, né? Então, eu preparo um atleta, estou ajudando a preparar o atleta. Eu tenho uma outra ponta, que chama-se, são três, é um tripé, né? Atletas, treinadores e pais. Que é uma outra. Para pai, todo filho é craque. É o Neymar. É o Neymar. Eu tenho um filho de 12 anos, faz 13 agora em agosto. Tá jogando uma competição aqui tá jogando uma competição da Libra F, que tem aqui em São Paulo. Joga muito bem. Você olha no jogo dele ali, uma competição Liga Brasileira de Escolas de Futebol. Já diz, de escolas de futebol. Tá jogando sub-14, zagueirão ali, não sei o quê. Vamos jogar contra o São Paulo. Não viu a cor da bola. Vamos jogar contra o São Paulo. São Paulo social, não foi jogar contra o São Paulo base. No sub-14, não viu a cor da bola. Então, você entendeu? Eu falei pra ele, você entendeu que você não tá... O nível de exigência é maior. Maior, você entendeu? Entendi. Então, assim, só que tem que conscientizar o pai. Como você conscientiza o pai? Como que você faz com o pai? Qual que é o seu melhor conselho para um pai? Porque eu tô no futebol há 18 anos. O que eu já vi de atrocidade nas arquibancadas, pais saindo na mão. Eu pergunto isso para atletas que vêm aqui, que jogam desde o sub-7, hoje são profissionais e tal. Irmão, porque a gente vivenciou junto algumas cenas. Irmão, quando tava tendo briga nas arquibancadas, o que você sentia lá embaixo? Quando você viu seu pai ou os pais brigando? Eu vou pegar esse gancho, tá? Teve um pai, a gente colocou na cartilha em 24, que um pai mandou nosso treinador tomar tofu. Só que numa arquibancada com 250 torcedores, colado o banco de reserva, todo mundo escuta. Escutou. Beleza. Eu suspendi o atleta do próximo jogo, tirei do jogo. Ó, por causa do seu pai, você não vai jogar. Pô, mas fazia falta. Não, você não vai jogar, vai ficar fora. Vai vir falar comigo e falar, não tem nada pra falar com você. Não tenho satisfação nenhuma pra te dar. Nenhuma. E colocou isso. Depois disso nunca vai ter problema com o pai. Porque o pai sabe que vai ser punido, vai punir o filho. Punir o filho por conta do pai. Eu puno o time inteiro, porque eu pego um atleta bom de bola, imagina você pega o 9 ali, que é o craque do time, e você tira ele do jogo. Você puniu o time inteiro. Mas precisou fazer isso nesse sentido. E outra coisa que eu falo, pergunta pro atleta, ele tá na beira do campo jogando ali, o treinador tá gritando, que eu já acho que ele não tá escutando o treinador. Já sempre falei isso, mas, enfim. Ele não consegue entender. O treinador fala cinco palavras, ele não entende as 5. E mais o pai no alambrado gritando. Ele atrapalha. O pai atrapalha. Porque a figura dele é o pai. Quem que é o líder dele? O pai tem um papel social de pai, de educar, de liderar, de exemplo. De amar. O filho tá ali e fala, meu pai mandou eu subir, eu tenho que subir. Ele atrapalha o atleta. Ele não pode. O pai que acaba o jogo vai levar o filho embora no carro e desce a lenha no filho. Você jogou mal, você não marcou, você não fez isso, faz aquilo. Pós-jogo não é horário de conversar com ninguém. Você pode conversar na segunda-feira. Pós-jogo não é horário de conversar. Concordo. Acabou. Total. As emoções tá pra todo mundo tá eufórico. Pro pai e pro atleta. Tinha um treinador da palestra, ficava 40 minutos conversando com os atletas depois do jogo. Falei, meu, corta.
Corta. Quando perde, tem treinador que fica 2 horas castigando os meninos. Isso, já perdeu, você acha que já foi. Então, eles não assim, têm autocobrança então, deles? o que que eu faço? O que que é minha frase pro pai? Pai, seu filho está feliz jogando futebol? É o principal. Está feliz, então deixa ele do jeito que tá. Deixa ele tá. Então, ou se ele não tá feliz, faça ele ficar feliz jogando bola. E busca o autoconhecimento, busca profissionais. O canal aqui no YouTube, Vinícius, o meu canal aqui, isso aqui é uma universidade do esporte, pô. Aqui tem, ó, eu trouxe aqui Leandro Castan para falar dos perigos dos bastidores, a gente falou de pedofilia, pederastia, golpes financeiros. Eu trouxe o Danilo Avelar, a gente falou de inteligência financeira. Eu trouxe um advogado para falar de racismo no futebol, para falar da lei, do que a lei fala. Eu trouxe 2 psicólogas, trouxe analista comportamental. Importante. Todo o ecossistema, trouxe coordenador da base do Vasco, professor na CBF, na Conmebol, palestrante internacional, trouxe dono de projeto também, treinador para dar as visões, para o quê? Eu costumo falar que a sabedoria que vem de Deus, o que que é? É você pegar o erro de pessoas que estão há anos nisso e não cometer, porque o pai, ele não erra porque quer. É aquilo que eu falei, o futebol ele é emocional. Aí quando a criança tá lá dentro, isso multiplica. Eu já teve caso, eu vou usar esse exemplo aqui. O Endrick era banco para esse garoto. Esse garoto ele foi dispensado de todos os clubes, pô, por conta do pai e da mãe. Esse garoto jogou comigo. Algumas vezes eu quase apanhei no futsal, no campo, porque tipo, o meu time ganhava tal, só que alguns pais meus ficavam provocando os outros pais tal. Cara, uso o filho de troféu para ficar... É isso mesmo. Então, porque a grande frustração do pai, muitas vezes, ele não é que é frustração. O desejo que foi frustrado, ele descarrega no filho. Eu tenho jogador nosso do Sub-20 que só joga bola no Sub-20 pra não ter que trabalhar, tá? Parece uma brincadeira, mas é verdade. O moleque não quer trabalhar. Ele fala, puta, se eu sair do futebol agora, tô com 18 anos, sou Sub-17, puta, mas vai me dar trabalhar. Deixa eu jogar minha bola mais 2 anos aqui, que eu fico aqui... Que já confessou, entendeu? Já falou sobre isso aqui, entendeu? Então, é muito desgastante. Não é pelo amor, não é pelo porquê, não é pela visão, não é... Não é. E por quem ele corre. Então, e aí você tem que tratar o atleta, voltando de novo pro mundo corporativo, fazendo paralela. Pô, você tem que entender se aquele cara tá bem, se ele não tá bem, o que tá acontecendo. A minha pergunta, na verdade, era essa, Vinícius. Como você é um gestor... Se você trata com número ou como uma pessoa, como um ser humano, o desenvolvimento integral da pessoa, do indivíduo, que pode se tornar um atleta de alta performance, porque a gente também tem casos que os caras tratam os atletas como verdadeiros lixos, hein? Concordo. Como um pedaço de carne. A nossa linha é uma linha mais... a minha linha, principalmente, é uma linha mais humana, mais próxima, tá? Mais humana, sim. Eu não tô falando que você não pode cobrar, dar limites, ter regras, ter cartilhas, porque isso é o normal de qualquer empresa, de qualquer instituição séria, pô. Então, eu tive vários problemas ao longo dessa jornada profissional do Metropolitano 22, 23, 24, tá? Vários problemas, tá? Mas ninguém pode, errei algumas vezes, mas ninguém pode falar pra mim, me acusar de falta de respeito e educação. Eu tive De verdade, né? Nada. Eu tive um incidente com o treinador do Sub-15, que eu tava com ele bravo com ele por um assunto, e 6h30 da manhã a gente entrando no ônibus, eu dei um esporro nele, gigante, mas gigante, perdi a mão, nós fomos pro jogo, voltamos o jogo, no grupo da comissão técnica eu mandei um áudio de desculpa pra todo mundo, pedindo pra ele, pedi pessoalmente pra ele, que não sou eu que faço isso, não é do meu dia a dia. Porque eu estava estressado com ele por um tema, acabei... A omissão gera explosão. Se você guardou, foi guardando, aí não era nem aquilo, você descontou algo que não estava bem resolvido. Então, isso me fez muito mal. Então, assim, não porque tem... Porque feriu seus valores e princípios, se não é a sua essência. Não é isso. Então, a gente tem que resolver de algumas outras maneiras. Então, assim, eu costumo dizer que um mau acordo é melhor que uma boa briga. Faz um mau acordo, ou engole um sapo naquele momento ali, vai resolver depois o assunto. Tem horas que é igual um casamento. Se você não ceder para sua esposa, você nunca vai casar. Se sua esposa não ceder para você também, uma hora ou outra vocês vão ter que ceder um para o outro, vai ter que ter essa cumplicidade. Então é dessa mesma maneira. E o atleta tem que entender. Um primeiro erro meu foi estar muito próximo de atleta. Então existia uma intimidade muito forte. Foi um primeiro erro. Então, você não era... Não era... Dentro de uma empresa, não era... figura do chefe, do líder... Do executivo. Do executivo. Aí, a partir do momento que eu saí de cena, eu virei um cara frio. Então,
Você tem que começar a dosar a mão como que você faz, entendeu? Dosar a mão como que você vai Tem que ser fazer. um estratégico, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Eu bati o carro uma vez na vida, tá? Bati o carro uma vez e deu perda total no carro. O carro cortou no meio na bandeira, na Dutra. Bati lá na Dutra a 160 por hora e assim, foi livramento, não aconteceu nada comigo. Beleza? Só que eu tinha hábito de levar atleta dentro do carro comigo. Dar carona. Você imagina estar com 3, 4, 5 atletas dentro do carro ali. Acontece alguma coisa com esse atleta. A partir de já não dou mais carona para atleta. Eu fiz isso aí por anos. Então, eu saio do treino, sem treinamento, dou uma subidinha, eu vejo toda a molecada indo embora de ônibus. E tem muitos que moram pro bairro da minha casa em Jundiaí. Eu fico com um remorso, eu não dou carona. Por quê? Porque aí eu estou misturando o papel do executivo com um funcionário. Não dá para misturar esse papel. É um futebol, mas é um líder ali com um liderado. Não dá para você misturar o papel. Porque os outros vão ver que eu tô dando carona, cria-se precedentes, cria-se situações futuras para dizer. Especulações, né? Isso. Alguns amigos do meu filho, que hoje tem 16 anos, jogavam no Metropolitano. Eles iam em casa ficar com meu filho, passar o dia lá. Eu tive que pedir pro Enzo, começa a não trazer mais. Tá misturando os temas. Porque o moleque veio na minha casa, não veio na sua casa. Então, a partir do momento que eu comecei a ser um pouco mais distante, eu comecei a ser taxado de frio. Mas se faz necessário. Você não conversa com o presidente da empresa onde você trabalha. E não é questão de soberba, de arrogância, não é nada disso. Mas existe uma linha hierárquica ali para tratar. Hierarquia. Para O tratar. atleta tem que saber respeitar a hierarquia. Treinador. Aí você começa a ter problemas na sua cadeia hierárquica ali. Teve. Um treinador perder a mão, um supervisor perder a mão, o gerente de futebol perder a mão, aí você tem que entrar. Entendeu? Então é difícil lidar com esse tipo de tratativa. Mas no final do dia você tem que tratar como pessoas. Hoje a sua visão, Vinícius, é fazer negócio com jogadores. É você melhorar esses atletas que chegam até o Metropolitano, ser o clube formador, que vocês têm um selo Formador, CCF. Da CBF. E colocar nos clubes grandes e ganhar em futuras negociações? Como que é a sua visão essa de negócios? Vamos lá, o primeiro ponto. Eu escolhi o futebol como carreira. Então eu tenho um plano de transição de carreira que em algum momento eu vou deixar de trabalhar com tecnologia e trabalhar com futebol. Caraca. Esse é meu plano. Eu gosto dessa indústria. Então, falando um pouquinho, eu estudei para isso, fui atrás de informações para isso, devo fazer o curso da UEFA para o ano que vem agora também. Muito bom. Fazer. Então é um plano de vida para mim. Então, primeiro deu muita briga em casa para minha esposa entender, mas ela entendeu, então é o que eu quero para mim. Então, ok. Então, essa é a transição. Próximo passo, o Metropolitano tem que se tornar autossustentável. No primeiro momento, ele não precisa dar lucro, mas se ele se pagar. E lá na frente você ter esse ecossistema que retorna a grana de jogadores para alimentar o próprio clube e sair do outro lado. Então você precisa de uma estrutura dessa. Planejamento de... Isso, planejamento de... Então assim, o primeiro ponto aqui é você fazer ações para que você, pelo menos, faça um ponto de equilíbrio com a grana e depois ganhar lá na frente. Mas o principal ativo é o quê? É ter o clube formador, o CCF. O jogador passou com você aqui. É o que acontece muito com o Neymar. Toda vez que o Neymar é vendido, o Santos recebe lá 5%, tá? Tô recebendo uma graninha. Então toda vez que o Neymar é vendido para algum lugar, ele recebe uma graninha. Esse é um grande objetivo. Formar o atleta, colocar numa prateleira maior, dali ele seguir. Nós temos hoje 13 atletas em clubes de projeção. 13 atletas que falam assim, algum desses que vai virar alguma coisa. Numa base, não existe transação financeira. Então você cede um atleta pro Corinthians, por exemplo, por percentual. Deixa 20% do passe comigo, 30% do direito econômico dele comigo. Então, quando tem essas transações de base, não tem... dinheiro. Não tem vínculo. Não tem, só percentual. Eu tenho o percentual que foi pro Corinthians, por exemplo, mais o percentual da base, do formação. E mais o percentual de solidariedade, que é o mecanismo de solidariedade da FIFA. Então, se ele passou, tem 0,5%, 0,25%, tem algumas coisas. Então, você junta tudo isso e pega um atleta que começou a estourar com os 20 anos e esse atleta é vendido a cada 3, 4 anos, você sempre tá ganhando uma graninha ali. Nesse sentido. Então, esse é o grande objetivo. Lá na frente... E a parte da sua tecnologia vai ser muito bom na gestão, né? Porque os clubes se perdem na gestão, né? Se perde. E assim, e é uma outra coisa. Por mais que tem FIFA, tem CBF, você tem que fazer o seu scout e monitorar seus atletas. Onde ele tá, por onde ele tá, o que ele fez, tá profissionalizado, não tá. Existe um sistema da FIFA que chama TMS,
que é onde faz todos os registros mundiais do atleta ali. Então você tem que sempre estar... Seus atletas, tá por onde? Mesmo aqueles que já passaram e foram embora, você sempre tem que dar uma olhadinha, tá por onde, tá fazendo o quê, tem projeção, não tem... Porque alguma querelinha vai pingar em algum momento, tá? Muito bom. Ô, Vinícius, você comentou que lá no Metropolitano você tem uma playlist, não é qualquer música que o pessoal... eu palestrei no Vasco no Sub-20 anteontem. E eu falei, cara, tá falando de... Eu cuido da parte mental dos atletas, então eu trabalho os 10 pilares ali do atleta. Familiar, social, conjugal, redes sociais, inteligência financeira, gestão das emoções, pilar espiritual, enfim, aí a gente vai passando. Aí chegando nas redes sociais, eu falo, cara, eu fico maluco, porque todos os cursos de desenvolvimento que eu fiz, chega numa mesma conclusão, que a palavra tem poder de programar o nosso cérebro. A nossa comunicação verbal e não verbal programa o nosso cérebro. Com certeza. O que a gente lê, o que a gente escuta e tudo mais. E aí eu vejo, isso é comum. O atleta, ele coloca lá no stories dele, o primeiro stories, um louvor. O Forgarderac. Mas ele não segue, tá? Ele não, coloca... calma. Lindo louvor. Se você escrever, eu passo até de lição de casa para alguns atletas. Irmão, escreve aí essa letra. Beleza. No próximo stories... É um funk. Ele coloca um funk pesadíssimo de droga, disso, daquilo outro, que eu ficaria com vergonha. Eu tenho minha mãe, graças a Deus que é viva, mãe é uma senhora, 2 irmãs, uma sobrinha agora, que, cara, se você consegue ouvir aquilo ali do lado da sua mãe, das suas irmãs, ou da sua esposa, ou da... Eu falo, cara, como é que você programa sua mente que você agradece a Deus aqui pelo... Enfim, eu vou usar dois louvores que eu acho lindo, né? O fogo arderá e primeira essência. E no outro você me dá uma jacada dessa, velho. É um negócio muito complexo. Então, o que começou, tá? Então, o som primeiro, que o som dentro do vestiário, eu entendo que ele te desconcentra, tá? Pra mim, o vestiário tem que ser um ambiente... é igreja. Silêncio, é um silêncio. Então, por quê? Você tem que ter aquele momento ali... Vou traçar um pouquinho passo, tá? Então vamos lá. O jogo do Sub-15 começa às 9. Então ele se apresenta no estádio às 7h30. Então 7h30 se apresenta. Ele chega no estádio, o atleta chega. Vou chegar onde você quer chegar, tá? Só pra te dar a rotina. Ele chega lá, o atleta, ele vai na parede, lá na lista, tem uma série de folhas. A escalação, aquecimento, uma série de coisas. Ele viu ali, vai pro banco, coloca a sua roupa ali. Coloca a camisa de aquecimento, vai fazer ativação com o preparador físico, o fisioterapeuta, vai fazer botinha, fazer munhequê, seja o que for. Massagem, não sei o quê. Depois ele tem que ir pra campo para aquecer. Então existe todo um ritual. Ele tem a crença dele, seja qual for, que ele vai orar, rezar, agradecer ao Oxalá, seja o que for, tudo bem. Então, é 1h30 que ele precisa estar concentrado no que ele vai entregar. Então, para mim, não cabe música ali. Porque a música, ela te distrai. Depois do jogo eu acho legal, mas naquele momento tá distraído, tem que se concentrar. Pô, nós vamos jogar contra o Corinthians. Eu sou zagueiro. Quem que é o atacante dos caras? Puta, Manuel. Quem que é o Manuel? Putz, deixa eu ver o cara. Aí o Corinthians chegou lá no estádio. Pô, deixa eu ver o tamanho do Manuel. Se o Manuel é um cara grande mesmo ou não. Se é um cara forte, entendeu? Ele tem que estar concentrado naquilo aí. Então, primeiro ponto. Mas eles gostam de música. E as músicas pesadíssimas. Então o que a gente fez? Criou, se você for no Spotify, tem playlists nossas lá, tá? Aí tem uns pagodinhos, tem essas coisinhas mais leve pra escutar, pra liberar, pra poder escutar. Porque são músicas muito pesadas, umas letras muito ofensivas. Eu vejo assim, Vinícius, vendo de fora, que não tem nada de errado. Você é o gestor e é o que eu te falei. Grandes clubes têm o seu ritual, têm os seus processos e as suas ordens ali. O próprio Danilo Avelar falou aqui, meu irmão, ele jogou na Ucrânia, na Itália, na França e na Alemanha. Ele falou, o mais importante, jogou 10 anos na Europa, ele falou, irmão, só que o que é o mais importante lá é você se adaptar à cultura, aprender o que os caras comem e tal. Você vai chegar no vestiário lá e acabar o jogo e sair com um sonzão, não vai dar certo. Lá os caras não gostam disso, então o cara bate e volta por conta disso. Então é mais de relação interpessoal, de aprender, de se situar, porque igual você falou, você vai ser criticado fazendo ou não fazendo, meu irmão. Toda decisão na questão de líder, você vai ser criticado. Por isso que é legal você seguir a sua convicção. Porque ele tá alinhado com o seu valor, com o seu princípio, dentro do clube. Mas é isso mesmo. Eu, nesse quesito, eu falo pra você, quando eu fui promovido a gerente, trabalhava numa empresa, promovido a gerente tinha 2006, 32 anos. Um gerente de uma área, botaram eu numa sala com 80 funcionários. Não sabia o que falar com os caras.
E como que foi meu estilo de liderança? Queria agradar gregos e troianos. Acabou. Péssimo. Quando eu fui alçado a diretor, puta, é o seguinte, a estratégia é essa. Puta, a estratégia é minha, que eu sou um cara estratégico, que eu sou o diretor da área, sou o executivo da área. Você é meu gerente, você é o tático. E o operacional você vai dar, acabou e segue. Então assim, não adianta você querer agradar muito. Quando você agrada, você erra demais. Então, siga a sua linha nesse sentido. Eu tomo muita porrada, mas muita porrada. Porque, por exemplo, um valor meu, tá? Eu acho inadmissível um clube ter que tomar conta de chuteira de atleta. Pra mim, tá? Profissional. Ô, Manuel, a chuteira é sua. Você viu uma cena agora recentemente, o Tony Kroos lavando a chuteira dele. Se o Tony Kroos lava a chuteira dele, por que você não pode lavar a sua? O clube transportar a sua chuteira, colocar a sua chuteira lá nos baús pra levar, tranquilíssimo, não tem problema. Eu particularmente levaria a minha, tá? Se eu sou jogador, eu quero levar a minha chuteira, tá comigo, garantir que não vai perder e tudo mais. Levar 2, 3 chuteiras, seja o que for. Pô, mas não dá pra ter isso. Acabou o treino, o roupeiro tem que pegar a sua chuteira e lavar ali pra guardar a chuteira. Pra mim. Só que eu já comentei isso outro dia no podcast, eu fui arrebentado. Ok, mas é minha visão, é meu valor. Então o dia que o Metropolitano tiver uma categoria profissional, já aviso, você vai jogar lá comigo? Não, ninguém vai lavar sua chuteira. Põe cartilha. O que tá acertado não sai caro. Isso, então... Tá no edital, meu amigo. Então assim, mas o futebol é assim, ok. Você falou uma coisa, me veio até uma resenha com alguns bombeiros e policiais amigos. A gente fala disso, a gente tem lá, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, etc. E nessa parte de comandante, né? E conversando com grandes amigos, a gente chegou numa conclusão, falar, cara, o Vinícius é uma gente boa. É um cara, gente boa que quer agradar todo mundo e que é um cara gente boa que você leva pro churrasco na sua casa. Esse cara, a rapaziada, pisa muito na bola. É triste falar isso, pô. O Vinícius é um cara ruim, cara. É tipo assim, não tem relacionamento interpessoal bom, enquanto líder, ele dá ordem, tal, determina as coisas. Ninguém pisa na bola com o cara, todo mundo chega no horário. É meio que igual filho, igual criança, sabe? Que meio que testa ali. E assim, quando eu tenho alguns embates, que acontece alguma coisa, eu tenho algumas posturas, tá? Se você perguntar pra mim ao longo desses anos, já pensou em abandonar? Já pensei, tá? Já pensei em abandonar, porque surge algumas situações e fala, vou me sujeitar a isso? Então assim, qual que é a minha linha hoje? Pessoal, o Metropolitano é maior que qualquer um. É um clube, tá aqui, ó. Você não tá gostando? Pode ir embora. Pode ser comissão, treinador, diretoria, tá aqui, ó. É isso. Tá aqui, ó. Esse é o modelo dele. Ninguém te obrigou, ninguém colocou uma corrente com uma bola na sua perna aqui pra você ficar aqui. Então assim, a postura minha é essa hoje, ó. A regra é essa, a maneira é essa. A cultura é essa, tá construindo. Vai errar e Visão. ponto. Vai errar e vambora. Vambora e vamos tocar. Melhorando, aprendendo com os erros. Aprendendo dessa maneira mesmo. Então não tem jeito. Não tem jeito de querer fazer o certo, agradar todo mundo. Você tem que fazer o que você acha que está certo. Eu vou te falar, eu tenho 4 filhos. 22, 16, 14 e o de 12. São que nem o dedo das mãos. Os 4 estão na mesma mão, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, são totalmente diferentes. Características. Você tem conhecimento de DISC? Análise de perfil comportamental? Sim. Então, comunicação com cada um? Gosto muito de PNL também. Então, você gosta de PNL também? É importante. Antropologia. É importante. Nas escolas deveriam ter 2 matérias que não tem. Educação financeira e educação comportamental. Devia ter nesse sentido. Então, eu tenho que lidar em casa com um filho de 22 anos que é homem e tratar com um de 12. Então eu tenho que mudar meu mindset rápido. Opa, a bronca com o aluno de 12, desculpa, aluno de 22, a conversa com ele é diferente com a conversa de 12. Onde eu tô falando isso aqui? Quando eu converso com um atleta de 15, é diferente do 20, que é diferente quando eu converso com um treinador. Então, é isso. Só que muitas vezes o treinador ele acaba desdenhando. Pô, você não sabe o que tá falando. Por causa da questão de campo. A questão campo. Então, a questão tática, a questão técnica, entendeu? É complicado. No início, todo mundo criticava muito a Leila Pereira, do Palmeiras. Será que ela é boa ou não? Como gestora e como líder? Eu vou te dar um outro exemplo. Nós não alojamos atletas menores de idade. 15, 17 não aloja. É só atleta regional. Pô, Vinícius, mas se você ganhar um caminhão de dinheiro aí, tem um caminhão de dinheiro, você pode construir um hotel. O princípio é não alojar atleta. O atleta tem que ficar com a família dele. Eu estive na Espanha ano passado, num programa da Federação Paulista com a La Liga, levaram alguns executivos de futebol para lá, para conhecer o futebol espanhol.
E aí eu tive o prazer de conhecer o Valverde, treinador, Atlético de Bilbao, o próprio Real Madrid, o Nai Simon, que é o goleiro da seleção espanhola, conhecer os clubes lá, como funciona. Os clubes não alojam, lá na Espanha não alojam atleta menor de idade. São pouquíssimas exceções. Por quê? Eles estão formando um atleta e quem educa o filho é o pai, não é o clube. Aqui no Brasil está tendo um movimento forte agora para baixar a idade de alojamento para 12 anos. Hoje é 14, para baixar para 12. É muito, Não muito oficial, mas isso já acontece, né? Você sabe que acontece, né? acontece. A famosa a casa social. Tem um atleta de 12 anos, o pai tá morando ali com a mãe e coloca mais 5, 6 moleques sob a tutela daquele pai ali. Acontece muito isso. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa olhar o primeiro olhar de atleta, desculpa, de ser humano, de pessoa. Não é um clichê isso daqui. O Esfera é um clube que faz muito isso, tá? Tem uma mentalidade de formação pescoço pra cima, pescoço pra baixo. Não vou discutir resultado, nada, mas a metodologia deles é muito bacana. Eu gosto muito do trabalho deles. Muito bacana com relação a isso, de formar ser humano, formar pessoas. Custa grana pra isso, custa dinheiro pra isso, entendeu? Não é fácil. Mas é importante olhar dessa maneira. Não dá pra simplesmente olhar um jogador de futebol. E eu vou te falar que se você tratar o atleta como ser humano, a deficiência técnica ele vai cumprir. Ele vai suprir essa deficiência técnica. Ele vai conseguir trabalhar de uma outra maneira. Mas precisa estar todo o eixo trabalhando engajado dessa maneira. Não, se você acredita, o treinador de goleiro acredita, o treinador não acredita, já quebra. Tem que estar todo mundo no mesmo mesma barco. Cultura. Mesma cultura. É isso aí mesmo, entendeu? Vinicius, vamos lá. Seu melhor conselho, então, para um pai de um atleta que tá iniciando, que tá nessa jornada aí, dos 7 ao 20. Melhor conselho. Que eu falei para tenha certeza que seu filho está feliz com o que ele está fazendo. Tenha certeza. Que o pai tem que deixar o filho jogar bola. Não ele fazer o filho jogar bola. O meu filho Luca, que tem 12 anos, começou a jogar bola em dezembro. Ele pediu pra jogar bola. Eu nunca falei, você quer agora? Então agora você vai levar a sério o negócio. Então vai treinar. Segunda, quarta e sexta, debaixo de chuva, frio, 6 graus, estava em Jundiaí e foi treinar a segunda-feira. Foi treinar ontem, desculpa, quarta-feira. Então, acabou. Então, pai, converse com seu filho. É isso que ele quer? Ele tá feliz? Ele quer fazer isso? E uma coisa importante também é falar que muitas vezes esse pai entende muito de bola. Sim. Só que naquele momento ele é o pai do filho. Isso. E tem a hierarquia do treinador lá. E ele vai falar com o filho, vai confundir a cabeça, cara. Totalmente. Então, assim, o pai deixa o filho jogar bola. É isso que ele quer. Porque saiu uma pesquisa da FIFA ano passado, o número de praticantes de futebol no mundo está caindo drasticamente. Porque não tem mais futebol de rua. Não tem mais futebol de rua. Se você vê o sucesso que teve a Kings League agora, absurdo. Allianz Parque lotado para uma final da Kings League. Aquilo não é um futebol. Você entende o que eu tô dizendo? É um entretenimento. Isso, eu não tô desqualificando. Bacana, legal. É um evento. 1-1, 2-2, sabe aquele 3-3, 4... Dinâmico. É até por conta da geração do Fire Minérgica. É, né? o pênalti do presidente, super legal. Mas aquilo é entretenimento, não é um esporte de alto rendimento. Nesse sentido. Então, tá diminuindo os praticantes, cada vez mais. Então, o pai tem que deixar o filho saber se ele quer aquilo mesmo ou não. Pra ele poder seguir, entendeu? Sim. Seu melhor conselho para treinadores? Qual que é a visão? Qual que é o seu melhor conselho para treinador? Para quem trabalha na formação de atletas? Extraia o melhor do que o atleta tem, porque o pior ele vai te entregar. O ser humano é isso. A gente entrega o pior de maneira fácil. Então, assim, extrai o melhor do atleta. Então, não desista de atleta. O treinador tem é muito frequente o treinador desistir do atleta. Começa a treinar, ele não caiu na liga, o treinador fala, deixa de canto. E o moleque tem um potencial absurdo, só que ele precisa ser o quê? Trabalhado, estimulado. Tem muito que tem esse estímulo. Eu vou dar um exemplo. Tem jogador que o treinador tem que ficar gritando na beira do campo o tempo inteiro para estimular ele. Tem treinador que se você der 2 gritos com o atleta, ele morre. O treinador tem que saber para quem que ele grita e para quem que ele não grita. Quem que ele estimula, quem que ele não estimula. É importante os treinadores entenderem de análise de perfil comportamental. Totalmente. Eu vou falar para acertar na comunicação com cada atleta. A linguagem corporal, a gente chama isso de body language dentro do mundo corporativo. Linguagem corporal. Você vê o atleta andando em campo com os ombros caídos, é uma sinalização. Com o ombro muito pro alto, ele tá tenso. O treinador tem que ter essa visão. Se ele não consegue ter, que muitas vezes não consegue por causa da dinâmica do jogo, ele tem que ter o auxiliar dele olhando isso daqui. E dá olhando o atleta, como que o atleta tá. Da comunicação não verbal. Não verbal, porque você descobre muito daquilo ali. Pô, vamos lá, você pega um moleque de 15 anos, vai jogar um clássico contra o Palmeiras.
contra o Corinthians. O goleiro vai pro gol já assustado. Concorda comigo? Sim. Ele vai pro gol assustado. Fala, pô, tá jogando contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Pô, quais são os indicadores que tá dando no gol lá que ele tá nervoso, tá assustado? Então tem que trabalhar com isso daqui. Você vai resolver isso durante o jogo? Não vai, porque durante o jogo não dá pra você falar. Então você tem que trabalhar isso antes do jogo, no treinamento, pro atleta se sentir mais leve, mais solto. Tirar a responsabilidade dele ali, naquele sentido. Quando eu falo tirar a responsabilidade, não cobrá-lo de maneira exacerbada. Cobrar sim, mas já vi muitas vezes o zagueiro errar e o treinador na beira do campo falar 400 palavrões ali, xingar o cara de tudo quanto é nome. Moleque de 15 a 17 anos. Não dá. Você pode depois, na segunda-feira, jantar o zagueiro. Ontem nós gravamos com o Gabriel, eu gravei com o Gabriel Bussinger aqui. Uhum. Nós falamos 50 minutos para treinador, sobre feedback e sobre ciência. Não é o que eu acho ou o que o Bussinger acha. São os estudos mais recentes do meio da bola. Sobre, você falou PNL, psicologia do esporte, coaching, sobre reforço positivo, reforço negativo. Você sabe uma coisa que tá feedback. Que se perdeu muito dos treinadores? Os treinadores agora estão na linha moderna. Reduzido, lateralizar, uns termos bonitos, né? Nesse sentido. O moleque não entende isso. Lateralizar? Sim. Você ele tem que traduzir. Isso, assim, não tem esse termo bonito. O moleque não entende isso. Então, a comunicação, como que ela é? Ela tem 3 passos. Eu falo com você, você processa, devolve pra mim, entendeu? E eu devolvo de novo pra você uma tréplica. Então o treinador ele tem que escutar o atleta. Ó, você vai fazer uma marcação hoje, homem a homem. Você sabe o que é marcação homem a homem? Sei. O que é? Deixar ele falar. Ó, aonde o cara for, tem até uma piada do Romário com o Amaralzinho sobre isso. Onde o cara for, você vai atrás dele. Então, o treinador tem que falar com o atleta. Ele tem que falar muito. Então, a gente tá com muita teoria. E o que a gente tá tirando de treino hoje? Você vai perceber. Nós não temos mais coletivo. Que é a parte mais legal. E é a parte que é onde ele olha o espaço e tempo para ele poder fazer acontecer. Então, para mim... Na educação física eu ia falar teoria da especificidade. Ou no bombeiro. Você vai precisar fazer um salvamento em altura. Salvamento... Você vai ficar treinando mergulho? Vai ajudar? Não, vai te ajudar no mergulho. Você abre o rachão, por exemplo, na quinta-feira, o jogo é no sábado, um rachão na quinta-feira, na sexta pronto, não dá para exigir muito, mas na quinta, posicionamento mesmo. Então você vai jogar contra um time grande, posiciona o time B como o time grande, posiciona o time A que vai jogar como seu time, para você fazer esse... Teoria da especificidade. E isso, para saber o que vai acontecer. Treinador de goleiro, não é só ficar batendo bola no gol, senão eu vou ser treinador de goleiro, ficar chutando gol. Criar situações de gol. Na base, você não vê mais gol fora de área e não vê gol de falta. Você não vê. Pô, treina a falta com os batedores de falta. Treina jogadas ensaiadas. Treina algumas coisas pra você fazer ali. Eu gosto muito da jogadinha de escanteio curto pro cara cruzar na área, pra ter aquele forfé, aquela briga ali pra alguém encostar na bola pra entrar. Só que você não pode fazer isso toda hora, né? O zagueiro desceu, você vai fazer isso daí agora? Então tem algumas coisas assim que tem que criar e estimular. Aí a gente fica muito no repetitivo, nesse metódico de fazer isso acontecer. E o atleta não entende. Tirar os nomes bonitos e colocar o nome real do que ele precisa fazer. Então esse é um erro que os treinadores estão errando em geral hoje de uma maneira muito grande, né? O que você falou, Vinícius, tem muito, eu vejo muito, tem técnicos do 20 que ele não acredita em feedback, em reforço positivo, e psicologia reversa. O Vinícius Pontes tá, VP aqui voando. Aí é a hora que os caras mais massacram o atleta, porque se eu elogiar eu vou estragar o garoto e tudo mais. Só que ele é um ser humano, meu irmão. Você falou de PNL, reforço positivo, entende? Você só dá pancada, como é que o cara vai performar? Pô? Eu abro até esse leque, tá? Não é só para treinador. Quem lida com pessoas tem que ter habilidades comportamentais. Eu vou te dar um shopping. Fui no shopping, 20 para 10. A praça de alimentação fecha 20 para 10. A menina já não estava querendo vender mais. Eu entendo, porque ela tem que fechar o caixa, limpar a cozinha, tomar o ônibus para ir embora, fica tarde, tudo mais. Eu entendo perfeitamente. Mas ela lida com pessoas, com o público, que está ali para consumir. Então ela tem que trabalhar até as 10. Não tem como eu falar, não, eu não quero. Ela tem que lidar com pessoas.
Então, o público em geral, quem lida com pessoas, tem que ter essa habilidade comportamental, saber sair pela tangente, que é aquele famoso jogo de cintura. Tem que saber, não adianta, você não vai ganhar em todas. Inteligência emocional. É isso que eu ia falar. Tem o QI e o QE, né? Coeficiente intelectual e coeficiente emocional. E o emocional é muito importante. É muito importante. Quem nunca brigou no trânsito? Todos. Todos brigam. Você não pode brigar no trânsito. Você não sabe como você está lidando, o que pode acontecer. Então o treinador ele tem que ser muito inteligente na questão emocional. Principalmente nas categorias menores. Quando você começa no 11, o treino do 11 é lúdico. É totalmente diferente do treino do 20. Concorda comigo? Sim. Você vai mudando essa trajetória. No 20, você pode rolar palavrão. No 20, eu acho que é o papo de homem, outra coisa. No 15, 17, já não fica... Mas não é um palavrão que ofende o atleta, Não, né? não. É o palavrão da situação. Da situação. Você, assim, não é ofender a pessoa, puta, mas você soltar um palavrão porque foi uma situação de gol e não fez o gol. Mas você não tá Você não ofendendo... tá xingando ninguém, você tá... Putz, isso que eu quero dizer. Nesse sentido, não é que você não pode achar, seu filho do não sei o que, você não fez aquele gol. Não, peraí. Você já tá atingindo... A pessoa. Então, a habilidade comportamental é muito importante com relação a isso. Então, por exemplo, em dia de jogos, eu não entro no vestiário da molecada lá. Dou uma passadinha, não sei o quê, o vestiário é da comissão técnica com eles. Não tem diretoria, não tem pai. O vestiário é blindado. Tá ali e faço questão disso aqui. Por quê? É um ambiente deles, pra eles terem a liberdade deles falarem entre eles e poder ter essa cobrança, resenha, seja o que for. Precisa ter. Então, não é porque o líder é líder, ele não pode ser chamado a atenção pelo liderado. O treinador tá dando uma instrução técnica e o cara ali falou, não, professor, vai dar caca isso aqui, vamos fazer de outra maneira porque faz parte do processo. Você acha que o treinador vai gostar? Não vai gostar. Precisa ter essa cabeça para isso, entender isso aqui também, entendeu? Você não é porque você é líder, eu sou líder de uma equipe, eu sou o todo-poderoso, todo-presente, só eu sei a verdade. Você tá falando, eu começo a ver o que eu vivi no bombeiro e na polícia, né? Cada um operacional tem as suas obrigações, a gerência e o estratégico. O estratégico não vai lá atender a ocorrência, entende? Ele vai cuidar da logística e é respeitar esse espaço de hierarquia, né? Sim. Lógico, numa estrutura pequena, você acaba entrando no operacional muitas vezes, fazer as coisas acontecerem e tudo mais, tá no dia a dia ali com relação a isso. Mas você não pode tomar as decisões operacionais para você. Você vai participar, mas você não vai por... Assim, Até porque você não tem nem a habilidade ali, então não é o seu dia a dia. Já viu quando operacional querer fazer estratégia sendo que ele nunca fez, entendeu? Já vi umas escalações assim que eu não concordava. Falei, vai escalar isso daqui mesmo? Isso mesmo? E tem que respeitar. Putz, às vezes dava certo e às vezes não dava certo. Entendeu? Aí você vai falar, quando dava certo eu não falava nada, faz parte, deu certo. Mas quando dava errado eu falava depois, durante a semana, por que você fez isso aqui? Não, é que eu pensei isso aqui. Mas tem certeza que pensou isso? Aí você tá dialogando. Mas no jogo seguinte o treinador vai fazer a mesma coisa. Não vou brigar com o cara, não vou entrar. A gente escuta muito na história do futebol profissional de treinador que é demitido, que o presidente desse lá e faz isso aqui. No meio do jogo, atleta. Teve um jogo, um campeonato paulista agora, não sei de qual ano foi, que o presidente mandou o treinador do Olímpia no meio do intervalo, pode ir embora, e botou... O médico foi ser Meu Deus. Foi ser o treinador. Acho que foi 23 ou 24. Será que agiu por emoção? Emoção, mas ainda existe coronelismo, né? Nesse sentido. Então, resumindo tudo isso para te falar, Manuel, o futebol para mim tem que ser algo prazeroso. Eu gosto de estar no futebol, gosto de vivenciar isso aqui. De pessoa, de servir, de entregar o seu melhor dentro do que você gosta de fazer, que é na estratégia. Isso. Gosto de fazer isso aqui. Então, você vai falar, então, se você estivesse trabalhando num outro clube grande, por exemplo, eu não sei se eu estaria feliz, porque a estratégia não partiria de mim, eu seria só uma peça para fazer... Você deve ser dominante. Você gosta de ser o líder, você gosta de dar as cartas, você gosta de criar os seus processos, você gosta de, isso aí. De determinar, criar suas regras. E aí, num grande, você vai ter que respeitar a hierarquia. E talvez não seja... Por isso que você empreende. O empreendedor, geralmente, ele tem o caráter mais dominante. Mas é isso, eu costumo falar que eu sou um lobo solitário. Eu já passei comecei a empreender, aí voltei para trabalhar no mundo CLT corporativo. Não deu certo. Então, assim, é o autoconhecimento. Se você me oferecer hoje um caminhão de dinheiro para voltar para o mundo, eu vou voltar pelo caminhão de dinheiro. Vai ser por isso. E vai voltar por um período. E isso. É isso aqui. Então, o Metropolitano ele é muito mais do que um próprio clube, para mim.
Um laboratório de experiências. É um estilo de vida, eu gosto disso aqui, gosto de participar, de estar ali, convivendo no nosso dia a dia. Que eu te falei, tá programada uma transição de carreira. Para 27, a minha decisão é estar tocando o Metropolitano 100%. 27 é para estar lá, de cabeça, vivenciando todos os dias os processos. Os processos ali, entendeu? Pô, legal. Como que vai fazer? De que maneira? Então tem um plano estudado, você tem que estruturar isso daqui. Sim. Então era uma brincadeira que começou de maneira informal e se tornou um business, se tornou um negócio. Sim. Então tem que levar mais a sério. Ô Vinícius, a sua mensagem final, o principal aqui é atleta. Então a mensagem final pro atleta, eu já vou deixar um pedido, né? Para os seus atletas do Metropolitano se inscrever no canal, coloca aqui os episódios, que é uma universidade do esporte, tenho certeza que vai ajudar muito eles. Coloca lá na playlist lá o Resenha com o Hilário também. Não, fechou? legal. E qual que é o seu melhor conselho? Você que é pai, né? E para os atletas que estão nas idades que você tem hoje, né? Que é do 15 ao 20. ao 20. E o ano que vem você comentou que vai começar do 11, né? Do 11 ao 14, é isso aí. O principal ponto que eu acho que o atleta tem que ter é fazer uma autoanálise se ele realmente quer isso para ele. Se ele quer o futebol, se ele quer. Então ele tem que entender, eu quero, por quê? Estão muito hoje apontando pro glamour, para as redes sociais, para esse tipo de coisa. Então o atleta tem que falar assim, eu quero ser um atleta de alto rendimento. Eu quero isso para minha vida, mas não pelo glamour, não por isso. Ele tem que fazer autoconhecimento e saber se ele tem potencial para isso também. Pô, eu adoro tênis, tá? Sou uma negação no tênis. Não adianta querer falar que eu vou viver de tênis. Gosto de tênis. Ok. Então, o atleta precisa fazer o quê? Resumindo numa frase, autoconhecimento. Ele precisa saber o que ele quer da vida. Para ele poder falar, estou preparado, não estou preparado. Porque às vezes ele troca, vai fazer outra coisa, ou ele encara o futebol ali como algo temporário, momentâneo, mas precisa saber o que ele quer da vida. Ele está olhando somente o glamour, as redes sociais. É comum você ver o jogador jogou no sábado, perdeu de 6-0 e tá com a abraçadeira de capitão, Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, uma série de frases, e tomou de 6. E só tem foto dele ali. Pô, claramente o cara tá querendo se expor. De uma maneira que eu falo, tá olhando a exposição. Pô, vocês perderam o jogo, perderam uma classificação, foi mal, você vai ficar se expondo ainda, então tem que perder esse glamour aqui, tem que olhar muito mais como esporte. Se você perceber, fora do futebol não tem essa glamourização toda. É um pouco mais... Tem, mas é mais branda. O futebol ele é diferente, né? Porque é um Totalmente. fenômeno mundial. É isso aí. Hoje é um business que movimenta bilhões de reais. É isso aí. E tem a fama, o sucesso. E quanto maior a relação com bola do atleta, mais blindado ele é, aquilo que a gente estava conversando no bastidor, né? De massagear o ego. E ele vai ter o autoconhecimento investindo nele. Sim. Porque se ele teve pai e mãe, fica mais fácil. Se ele não teve uma base familiar tão boa. E eu vou te falar, tá? Hoje em dia, caiu por terra aquilo lá que é só menino à beira da vulnerabilidade que está bem no futebol. Pelo contrário, tá? Acabou, tá? Isso aí. Quanto mais inteligente o atleta que ele tem um coeficiente intelectual e emocional, ele se destaca. E onde você encontra esses moleques que estão mais preparados emocionalmente? Nas classes mais abastadas. Você pode ver os jogos hoje, tô tomando cuidado para as pessoas não entenderem mal, você não vê mais os negros jogando. Você vê muito branco jogando. E não tô sendo racista, preconceituoso, nada. Você pode ver que os times clarearam. Antigamente, era muito mais o moleque canelinha fina, aquele moreninho, aquele neguinho ali, e não sei o quê. Era muito mais talento, não é? Hoje você não vê tanto disso aqui, entendeu? Eu comentei sobre isso, você tá desfazendo. Não tô desfazendo. É que esse moleque tá conseguindo chegar mais, porque aquele outro tá mais preparado como pessoa pro futebol. Ele não tem talento, mas tá mais preparado. Isso que você começou a falar, o início da frase, tá falando. Os clubes estão se tornando empresa. Sim. Empresa, logo, esse atleta é um funcionário. E 40% é o que ele joga, 60% é o restante. É isso aí. Relação interpessoal, intrapessoal, com o treinador, com o diretor, com o coordenador, com o presidente, com o árbitro, com os adversários. A convivência dele na semana. Então, é basicamente isso. É o business. Só pra falar de jogador, como você comentou agora, só pra finalizar. Pra mim, um jogador hoje, ele parece exagero, tá? 50% habilidades comportamentais, emoção e inteligência, 30% físico e 20% técnico.
Porque não adianta o Eu jogador... concordo também. Hoje Porque você- tá engessado, tem que respeitar. Eu costumo falar que o futebol de alta performance é chato pro atleta. Deixa a criança usufruir, brincar ludicamente. Porque quando chegar no profissional, ele vai cumprir uma série de regras. Dentro do jogo, do treinador, dos analistas. Hoje uma equipe profissional tem 50 pessoas na comissão. Pô. E aí você falou outra coisa. Você vê os jogadores hoje são todos grandes, fortes fisicamente. Você não vê mais um ponta de 1,60 m. Quantos Soteldos tem no mercado? Tem Então, pouco. Tem poucos, mas ó, olha só, o futebol ele é tão um fenômeno assim que o Fluminense agora no Mundial pegou o Borussia e colocou na roda com o time muito mais baixo também, né? Sim, Não é sim. uma... E- Também não tem as sentenças, Isso, né? mas não ascendência, mas já olham diferente. O cara vou falar, um zagueiro de 1,75 m. Já olha meio assim, pô, 75, não pode ser mais alto. Então, já sofre. Então, o físico hoje O tal do perfil do atleta. é muito importante. Meu irmão, Sim. foi uma honra, Vinícius Pontes, assinar a bola de milhões aqui, milhões de sabedoria. Deixa eu olhar um lugar aqui pra não atrapalhar ninguém. Não aqui. vai atrapalhar ninguém. Enquanto o Vinícius assina a bola aqui, quero agradecer você que ficou no episódio até o final. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Você que é do Metropolitano, já se inscreve no canal e entra na playlist do Spotify, do YouTube. Vinícius, muito obrigado. Foi uma honra, um privilégio. Obrigado por conhecimento. Obrigado você. Tamo Foi um junto. E prazer. vamos levar palestras lá também, fazer falar trabalhos. assim, vamos falar alguma coisa assim com a molecada, é importante. Fechou. Vamos vencer mentalmente forte. Se você quer ser mentorado por mim, me manda mensagem no direct. Entra nos links da bio do meu Instagram lá, que tem o WhatsApp. Enfim, tem o Spotify lá, TikTok, Instagram, que vai chover cortes também nos nossos conteúdos aqui do podcast Resenha com Hilário, tá bom? Sabedoria que vem de Deus, vencer mentalmente forte. Vamos